No dia 31 de maio de 2026, um objeto do tamanho de uma casa pairou em silêncio absoluto sobre um rio no interior do Paraná e foi filmado. A Força Aérea Brasileira verificou os radares e disse que nada aconteceu. O homem que gravou se chama Mike Leão, é técnico de enfermagem. Cuida de 280 animais resgatados e nunca tinha feito um vídeo de mistério na vida. O vídeo existe. A explicação não. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é lenda urbana, não é relato de segunda mão e não foi construído sobre especulação anônima. É um caso documentado em vídeo e áudio, analisado por especialistas, coberto pela imprensa nacional e ainda classificado como aberto pelas autoridades. Nenhuma hipótese convencional sobreviveu ao contato com os fatos. Vamos ao que aconteceu, começando pelo lugar, pela pessoa e pela tarde que antecedeu tudo. Para entender o que Mike Leão viu, é preciso primeiro entender onde ele vive. E onde ele vive é o tipo de lugar que a maioria das pessoas conhece apenas de passagem, pela janela de um carro numa estrada de serra. Campo Largo fica a aproximadamente 70 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. É um município de porte médio, com cerca de 136 mil habitantes, segundo o censo de 2022. Historicamente conhecido como polo ceramista, louças e porcelanas produzidas ali abastecem o mercado brasileiro há décadas. Mas a propriedade de Mike não fica na zona urbana de Campo Largo. Ela está em Itambezinho, uma zona rural próxima ao distrito de São Luís do Purunã. E essa distinção importa muito. São Luís do Purunã faz parte dos Campos Gerais, uma região que se estende entre o primeiro e o segundo Planalto Paranaense. A Serra de São Luís do Purunã é o ponto mais alto do município, com 270 metros de altitude. O terreno é montanhoso, recortado por vales profundos, com encostas quase verticais que parecem paredões de pedra e terra. Araucárias cobrem extensas áreas de floresta fechada. Rios cortam a região, incluindo afluentes que desaguam em trechos encaixados entre barrancos. À noite, o silêncio ali não é metáfora, é físico, concreto, pesado. A propriedade de Mike está inserida nesse contexto de isolamento extremo. Não há estrada pavimentada passando pela chácara, não há iluminação pública. O vizinho mais próximo mora a vários quilômetros de distância, num vale separado por mata densa, e visita a propriedade uma vez por mês. O outro vizinho fica do outro lado de um conjunto de árvores que bloqueia qualquer linha de visão direta. Não há barulho de cidade. Não há fluxo de pessoas. Há apenas a floresta e os animais. E os animais são o centro da vida de Mike Leão. Mike tem 33 anos e trabalha como técnico de enfermagem, uma profissão que exige precisão, atenção a detalhes e capacidade de manter a cabeça fria em situações de pressão. Nas redes sociais, porém, ele era conhecido por um conteúdo completamente diferente, o dia a dia de um santuário animal que ele mesmo construiu e mantém na chácara. Na época do evento, seu perfil no Instagram reunia aproximadamente 40 mil seguidores, um número respeitável, mas distante de qualquer escala de influência massiva. Os vídeos que Mike produzia mostravam o trabalho pesado de manter um resgate funcionando. Alimentar, vacinar, tratar, reabilitar. Cães, gatos, cavalos, aves e outras espécies que chegavam feridas ou abandonadas e encontravam ali um lugar para ficar. Eram vídeos sem roteiro, sem edição elaborada, sem apelo ao sensacionalismo. Documentação simples de uma missão pessoal. Nada no histórico de Mike apontava para interesse em ufologia, fenômenos paranormais ou qualquer tipo de conteúdo de mistério. Ele nunca tinha publicado nada nesse sentido. E ele mesmo afirmou depois dos eventos que poderia retornar ao trabalho hospitalar sem dificuldade caso precisasse. As redes sociais nunca foram sua fonte principal de renda. No domingo, 31 de maio de 2026, a rotina de Mike começou como qualquer outro dia na chácara. Acordar cedo, alimentar os animais, verificar a propriedade. O clima estava típico para o final de maio na Serra do Paraná. Frio, céu limpo, ar parado. A lua nova estava prevista para 10 dias depois,
O que significa que na noite de 31, o céu seria completamente escuro, sem iluminação lunar. Era um dia comum. Até que os animais começaram a avisar que não era. Os animais foram os primeiros a perceber. Mike acordou naquele domingo e notou algo imediatamente fora do padrão. As aves estavam gritando com um tom que ele reconhece. Não o som de comunicação cotidiana, mas o alarme. O tipo de vocalização que fazem quando detectam predador. Os cavalos tinham parado de pastar e estavam com o olhar fixo em uma direção específica, a mata que circunda a propriedade do lado oeste. Imóveis, tensos, orelhas eretas. Quem convive com animais sabe que esse comportamento não é coincidência. Eles detectam mudanças no ambiente, vibrações no solo, variações de pressão atmosférica, sons em frequências que o ouvido humano não alcança, antes que qualquer instrumento de monitoramento registre qualquer coisa. Os criadores chamam isso de aviso. Mike conhecia o sinal. Ele saiu para investigar. Quando chegou ao pasto, encontrou a cerca elétrica derrubada. Um palanque estava quebrado. A estrutura que separava os animais do exterior tinha sido forçada de fora para dentro. Havia um caminho marcado no capim, levando em direção à mata. O rastro era visível, contínuo, como se algo de grande porte tivesse atravessado a área em linha reta. A primeira hipótese de Mike foi prática: onça. A região tem registro de onças pardas, felinos de grande porte com força suficiente para derrubar estruturas de madeira e arame. Era uma explicação razoável para o palanque quebrado e o capim pisado. Ele começou os reparos na cerca ainda durante a manhã. Foi ao longo da tarde, enquanto trabalhava, que o segundo sinal apareceu. Um som vindo da vegetação. Mike o descreve com precisão, metálico, contínuo, rítmico, semelhante ao barulho de uma catraca ou engrenagem em movimento. Não era orgânico. Não correspondia a nenhum animal que ele conhece, e ele conhece bem os sons da região. Era um ruído que se movia. Começou distante, na linha da mata, e foi se aproximando gradualmente da casa. Em alguns momentos, soava como um motor de baixa rotação. Em outros, como uma vibração mecânica sem fonte identificável. Mike tentou localizar a origem pelas câmeras de segurança que monitoram a propriedade. Não encontrou nada. As câmeras não registraram nenhuma presença, nenhum movimento anormal. O som continuava, mas não havia nada para ver. Ele entrou em casa, fechou os animais em segurança e começou a filmar com o celular. O áudio captou o ruído com clareza. Nas gravações, Mike fala em voz baixa, claramente perturbado, sem conseguir identificar a fonte. O som que ele descreve como uma corda arrebentando, ou algo engasgado, ou uma engrenagem girando, muda ligeiramente de caráter ao longo do tempo, mas não some. Aquilo durou horas. Pouco antes das 20 horas, enquanto observava o horizonte em direção à Serra de São Luís do Purunã, Mike viu. Um ponto de luz apareceu sobre a linha das araucárias. Depois cresceu. Depois ficou parado. Era um objeto grande. Mike estimou naquele momento que tinha o tamanho aproximado da sua própria casa, talvez maior. Tinha múltiplas luzes coloridas distribuídas pela estrutura. Pairava sobre a região do rio, imóvel, em silêncio completo. Não havia som de motor, não havia deslocamento de ar, não havia nenhum fenômeno físico além da emissão de luz. Mike pegou o celular e começou a filmar. Sua voz na gravação é a de alguém em estado de choque genuíno, trêmula, baixa, tentando encontrar palavras para algo que não tem categoria conhecida. O que estava diante dele não era avião. Não era drone pelo tamanho e pelo silêncio. Não era nada que ele pudesse nomear. O objeto permaneceu parado por vários minutos. Mike filmava sem parar, tentando manter o celular estável com as mãos que tremiam. A estrutura luminosa era visível acima da linha das árvores. Um conjunto de luzes coloridas que não piscavam no padrão de nenhuma aeronave conhecida. Não se dispersavam como reflexo, não variavam como chama. Eram estáveis intensas, distribuídas numa forma que sugeria volume, profundidade, estrutura física real. O silêncio era o detalhe mais perturbador. Qualquer aeronave de grande porte
gera som audível a distâncias consideráveis. Qualquer drone de porte suficiente para ser comparado a uma casa produziria ruído de rotores impossível de ignorar em plena serra, sem barulho de cidade para cobrir. O que Mike estava vendo não emitia absolutamente nada. O único som que existia naquele momento era o vento nas araucárias e os animais, que tinham voltado a reagir. As aves em alarme novamente, os cavalos imóveis na direção do objeto. Então, as luzes começaram a enfraquecer. Não foi um apagamento brusco, foi gradual, como se a estrutura estivesse se recolhendo sobre si mesma. As cores foram perdendo intensidade, até que o objeto simplesmente deixou de estar lá. Sem movimento de translação visível, sem aceleração, sem rastro luminoso. Estava. E depois, não estava mais. Mike ficou parado no mesmo lugar. Ele descreveu aquele momento como incapacidade física de se mover. Tremia. Tentava respirar em ritmo normal e não conseguia. O referencial inteiro que ele tinha para classificar o que os olhos veem havia sido quebrado em menos de 10 minutos. Então, poucos minutos depois do desaparecimento do primeiro objeto, algo novo se formou no céu. Uma luz vermelha, intensa, começou a crescer sobre o rio. Mike descreve o segundo objeto como emergindo da direção da água, não necessariamente saindo dela, mas surgindo da linha do horizonte, onde o rio corre encaixado entre as encostas da serra. A luz cresceu, ganhou forma, e o que ele viu era diferente do primeiro objeto na aparência, mas idêntico no comportamento. Silencioso, imóvel por alguns momentos, com múltiplas luzes distribuídas ao redor de uma estrutura central. Mike descreve esse segundo objeto com uma imagem específica, uma grande esfera vermelha no centro, rodeada por formas elípticas iluminadas ao redor, como se formassem um olho aberto no céu escuro. As cores vibrantes do primeiro objeto estavam presentes também aqui. O silêncio também. O segundo objeto permaneceu visível por alguns minutos, piscando em intervalos irregulares, e então se deslocou, não com a velocidade de um avião de caça, mas com um movimento deliberado, em direção ao horizonte, onde desapareceu. Mike estava sozinho na chácara. Eram aproximadamente 20 horas de um domingo. A temperatura havia caído para algo em torno de 10 graus. Ele ficou do lado de fora por um tempo que não consegue precisar, tentando processar o que tinha acontecido antes de entrar em casa e pegar o telefone. Ele ligou para a mãe, ligou para amigos, tentou encontrar em voz alta, numa conversa real com pessoas que conhecia, alguma estrutura de explicação para o que tinha visto. Não encontrou. O vídeo estava gravado. O áudio estava gravado. Os animais tinham reagido. A cerca estava quebrada desde a manhã e nenhuma câmera de segurança tinha capturado nada. Aquela noite deixou uma lacuna no centro de tudo e a lacuna não fechou. Na manhã seguinte, Mike Leão acordou diferente. Não é metáfora. Ele descreveu fisicamente o estado em que estava. Sensação de drenagem total de energia. Como se o corpo tivesse sido submetido a um esforço que ele não conseguia identificar. Frio interno que não correspondia à temperatura ambiente. Tremores intermitentes. Dificuldade de dormir, dificuldade de concentrar, uma espécie de impotência diante do próprio relato. Porque ele sabia o que tinha visto e sabia que não havia palavras que tornassem aquilo completamente compreensível para quem não esteve lá. Os animais voltaram à normalidade mais rapidamente do que ele. No dia 1º de junho, a reportagem do programa Bora Paraná, exibido pela Band Paraná, levou a história ao ar. Os vídeos que Mike tinha postado nas redes sociais começaram a circular. Em poucas horas, o caso saiu do interior do Paraná e se tornou pauta nacional. O impacto foi imediato e desproporcional a qualquer coisa que Mike tinha experimentado até então. Seu perfil no Instagram, que tinha 40 mil seguidores, quando o sol se pôs no dia 31 de maio, chegou rapidamente à casa de centenas de milhares, e alguns registros indicam que ultrapassou 1 milhão em questão de dias. A velocidade do crescimento por si só virou dado jornalístico. No dia 2 de junho,
A Força Aérea Brasileira se manifestou através do seu Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A nota foi direta. No dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea da região. O espaço aéreo funcionou normalmente. Nenhum aeroporto local reportou qualquer informação sobre objetos desconhecidos. Conclusão oficial: nenhuma ocorrência anômala registrada. No mesmo dia, um documento começou a circular nas redes sociais. O papel ostentava o timbre da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e trazia o texto de uma suposta convocação de agentes para uma reunião com Mike para discutir o caso. A ABIN respondeu com uma nota categórica. O documento era falso. Nenhum agente da agência tinha entrado em contato com Mike. Nenhuma reunião havia sido agendada. Alguém tinha criado um documento fraudulento usando o nome da inteligência brasileira e o tinha injetado na discussão pública no momento de maior viralização do caso. O efeito foi o oposto do esperado pelos céticos. Para uma parte significativa das pessoas que acompanhavam o caso, a negação da ABIN apenas alimentou a teoria de encobrimento. A lógica era simples. Se não havia nada a esconder, por que alguém se daria ao trabalho de criar um documento falso, atribuindo à inteligência do Estado? A resposta mais provável, que foi um oportunista querendo atenção num momento de pico de engajamento, não satisfez a todos. A vida de Mike, nesse período, se dividiu em dois eixos paralelos e opostos. No primeiro eixo havia apoio massivo. A arrecadação de fundos que ele mantinha para sustentar os 280 animais da chácara, cuja meta original era modestos $200 para cobrir a alimentação básica, sofreu um aumento de aproximadamente 0,5%. O dinheiro que chegou foi suficiente para alimentar, vacinar e cuidar dos animais por meses. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Mike Leão passaram a contribuir diretamente com a manutenção do santuário. No segundo eixo, havia hostilidade organizada. A seção de comentários dos vídeos dele se tornou palco de ataques pessoais de natureza diversa, acusações de uso de substâncias alucinógenas para fabricar a história, insultos diretos, ameaças reais. Uma parte dos ataques tinha caráter homofóbico. Páginas anônimas espalharam boatos e comentários depreciativos, tentando usar aspectos da vida pessoal de Mike para desqualificá-lo como testemunha. Ele se viu preso numa posição que não tinha pedido. Simultaneamente, celebridade e alvo. Duas negociações comerciais que estavam avançadas com marcas parceiras foram interrompidas. As empresas decidiram não se associar ao nome de Mike após o caso. O crescimento exponencial de seguidores não se converteu automaticamente em oportunidade financeira. Pelo contrário, criou instabilidade onde havia relativa estabilidade antes. Mike começou a buscar apoio profissional em saúde mental. Visitou especialistas. Iniciou tratamento para estresse pós-traumático causado pela experiência e pela exposição que se seguiu. Em transmissões ao vivo, ele apareceu visivelmente abalado, com dificuldade de articular o relato, parando no meio das frases voltando ao início. Não era performance, era alguém tentando organizar uma experiência que resistia a qualquer organização. O que ele viveu naquela noite ainda não tinha nome. E o país inteiro estava olhando enquanto ele tentava encontrar um. Quando um caso como esse chega a público, a primeira reação do ceticismo organizado é buscar a explicação mais simples disponível. No caso de Mike Leão, as hipóteses surgiram rapidamente e em volume, e cada uma delas encontrou, no contato com os detalhes do caso, problemas sérios que não conseguiu resolver. A hipótese mais repetida foi a do drone. Drones agrícolas de alta performance são equipamentos cada vez mais comuns no interior do Brasil. Alguns modelos carregam sistemas de iluminação complexos, voam a altitudes consideráveis e podem permanecer estacionários por longos períodos. A lógica da hipótese é razoável no abstrato. O problema está nos detalhes concretos. Um drone de porte suficiente para ser percebido como um objeto do tamanho de uma casa. A distância de observação rural produz ruído de rotores audível. Não levemente audível, claramente audível. Especialmente numa região com ausência total de barulho urbano, como São Luís do Purunã.
Mike não registrou nenhum ruído de rotor associado aos objetos luminosos. O som que ele documentou durante a tarde, o ruído metálico e rítmico vindo da mata, tinha características diferentes e não correspondia ao funcionamento de rotores. Além disso, a operação de drones em mata fechada e terreno montanhoso, à noite, sem infraestrutura de apoio visível, coloca desafios técnicos significativos. Nenhuma equipe de operação foi vista ou registrada na região. Os reflexos atmosféricos foram propostos como alternativa. À noite, corpos celestes brilhantes, satélites ou até planetas em posição favorável podem criar efeitos visuais que perturbam observadores não treinados. Mas o que Mike documentou tinha movimento próprio. O objeto cruzou o horizonte, mudou de posição, desapareceu, e uma segunda estrutura surgiu em local diferente. Reflexos atmosféricos não se comportam dessa forma, e Mike relatou uma sensação física associada aos eventos: tremores, drenagem de energia, que não corresponde à observação passiva de um fenômeno óptico. Balões iluminados foram mencionados. Balões de festa de grande porte, com fontes de luz interna, podem simular esferas luminosas à noite. Mas balões não produzem os sons que Mike documentou na tarde, não emergem de rios em silêncio e não realizam movimentos direcionais controlados antes de desaparecer. A hipótese não sobrevive à sequência completa dos eventos. Fenômenos naturais raros foram considerados: aurora boreal, raio globular, tempestade magnética. Nenhum deles se aplicava. Auroras não ocorrem em latitudes tão baixas no Brasil. Nenhuma estação meteorológica registrou atividade eletromagnética anômala na região naquela noite. E a condição lunar, lua nova prevista para 10 dias depois, eliminava qualquer interferência de luz natural. O céu estava escuro e limpo. A hipótese do estado psicológico alterado, de que Mike estava sob influência de substâncias ou num estado mental que amplificava a interpretação de estímulos comuns, encontra o obstáculo mais difícil de contornar. O vídeo e o áudio existem. A câmera do celular não tem estado psicológico. O arquivo gravado mostra o que a lente capturou. Foi exatamente isso que o professor Hernan Mostarro, diretor do Departamento de Astronomia do Observatório Cosmos, ligado ao Museu de Ufologia, História e Ciência, analisou. Suas conclusões preliminares foram categóricas em um ponto fundamental. Não há indícios de manipulação digital, edição ou uso de inteligência artificial nas imagens. O vídeo é genuinamente amador, filmado com celular, sem tratamento técnico. As imagens são autênticas na sua forma bruta. Mostarro levantou também elementos contextuais que reforçam a coerência do relato. O isolamento geográfico do local torna a operação de equipamentos de grande porte logisticamente complexa. O comportamento dos animais horas antes do avistamento é reconhecido por especialistas em comportamento animal como indicativo de alterações ambientais não convencionais. E há um detalhe geográfico que chamou a atenção: a presença de uma mina de ouro na região, um ponto recorrente em outros registros de avistamentos de objetos não identificados, onde a presença de determinados tipos de minério parece correlacionada com a ocorrência de fenômenos. O ufólogo Dirce Klemba anunciou investigação presencial no local. Comunidades online especializadas iniciaram análise frame a frame dos vídeos, buscando qualquer evidência de edição ou efeito especial. Os resultados corroboraram a conclusão de Mostarro: nenhum sinal de manipulação detectado. A conclusão a que chegou Mostarro, ao encerrar sua análise preliminar, foi direta: drones, balões meteorológicos, satélites e lixo espacial não são explicações prováveis para o que foi registrado. E nenhuma das hipóteses convencionais levantadas pela imprensa ou pela comunidade cética conseguiu explicar a totalidade dos eventos: os sons da tarde, o comportamento dos animais, os 2 objetos luminosos em silêncio, o desaparecimento sem rastro e o contexto geográfico de isolamento extremo. O caso permanece tecnicamente aberto. E a ausência de explicação não é ausência de evidência, é ela própria um dado. O que sabemos com razoável certeza é o seguinte:
Na tarde do dia 31 de maio de 2026, os animais de uma chácara isolada no interior do Paraná apresentaram um comportamento de alarme sem causa identificada pelas câmeras de segurança do local. Uma cerca elétrica foi derrubada por algo que não deixou registro visual nos sistemas de monitoramento. Um som de origem não identificada foi documentado em áudio durante horas. Pouco antes das 20 horas, 2 objetos luminosos foram avistados e filmados sobre a Serra de São Luís do Purunã, em silêncio absoluto, sem correspondência nos radares da Força Aérea Brasileira, sem explicação convencional que resista ao conjunto completo das evidências. O vídeo e o áudio são autênticos segundo análise técnica independente. Isso é o que existe. O que não existe é a explicação. Mas há um detalhe no caso de Mike Leão que permanece irresolvível de uma forma particular. E é esse detalhe que mais resiste a qualquer tentativa de enquadramento racional. As câmeras de segurança da propriedade não capturaram nada. Não capturaram o que derrubou a cerca. Não capturaram a origem do som. Não capturaram os objetos luminosos. Num terreno monitorado, com câmeras posicionadas justamente para registrar qualquer presença externa, o evento inteiro aconteceu nos pontos cegos do sistema. Seja por ângulo, por distância, por algo que bloqueou a captação, ou por razão que nenhuma análise conseguiu determinar até agora, o que quer que tenha estado naquela chácara na noite de 31 de maio, não deixou registro nos equipamentos que deveriam ter registrado tudo. Mike Leão continua vivendo na mesma propriedade. Os animais que ele resgata continuam sob seus cuidados, agora com recursos suficientes para meses, graças à arrecadação que o caso impulsionou. Ele concede entrevistas ocasionais, mantém as redes sociais e não mudou de versão em nenhum momento desde que o caso veio a público. Não acrescentou elementos novos, não inflou o relato, não buscou dramatizar o que já era dramático o suficiente. Ele conta o que viu. E o que viu não tem nome. O professor Hernan Mostarro encerrou sua análise com uma declaração que captura, com precisão incomum, o estado atual do caso. Até o momento, estamos diante de um fenômeno raríssimo, autêntico e ainda desconhecido. Raríssimo, autêntico, desconhecido. 3 palavras que, vindas de um pesquisador que analisou as imagens quadro a quadro, pesam de forma diferente do que quando saem do senso comum. O caso de Mike Leão entrou na história da ufologia brasileira não pela grandiosidade do relato. Ele não afirma ter sido abduzido, não descreve comunicação com seres, não apresenta objetos físicos como prova. Ele entrou porque tem vídeo, tem áudio, tem análise técnica, tem comportamento animal documentado, tem um narrador sem histórico de sensacionalismo e sem motivo aparente para fabricar. E ainda assim, ou exatamente por isso, não tem resposta. O que estava sobre aquele rio na noite de 31 de maio de 2026, ninguém sabe. Se você mora no Paraná, se já passou pela Serra de São Luís do Purunã, se já ouviu algum som que não conseguiu identificar numa noite fria de interior, me conta nos comentários. Talvez o que Mike viu tenha uma testemunha que ainda não falou. Obrigado por acompanhar até aqui.